A paz do Senhor a todos, bom dia. Quero desejar um feliz ano novo, feliz 2022. Que nós possamos aqui refletir na palavra de Deus, que estamos lendo aqui. E eu quero citar 3 fatos muito importantes, fatos importantíssimos da palavra do Senhor. Os 3 pontos são 3 casas que eu vou citar aqui na palavra de Deus. A casa de Ana, a casa de Eli e a casa da Cananeia. Amém? Eu creio que já leu a palavra do Senhor, que está citado aqui em 1 Samuel capítulo 2, do verso 2 ao 17. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 ao 17. E casa de Eli, que está em 1 Samuel capítulo 2, que é a mesma aliança, a mesma linhagem. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. E por último, a casa da Cananeia, que está relatada aqui, eu creio que todo mundo sabe, né? De Mateus, da mulher cananeia, aquela que se humilhou nas pés do Senhor. Aquela que disse que comia migalhas e Deus a honrou. Eu vou falar só um trechinho aqui, depois eu vou citar. Está relatado lá em Mateus, capítulo 15, verso 21. Quem quiser ler juntamente conosco, amém. Eu gosto muito de ler essa palavra porque ela é do profundo da palavra do Senhor. Aqui fala que o verso 21 do Mateus, capítulo 15, verso 21, e fala sobre a casa de Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorro-nos. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. Glória a Deus, Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esta grande palavra, Senhor. Dá-me sabedoria e entendimento, Senhor, fala conosco, Pai, pela esta manhã tão maravilhosa. Senhor, fala ao nosso coração também, primeiramente, Senhor, fala comigo, Senhor, para que sejamos um instrumento, Pai, usado na tua mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, amém. Glória a Deus, amém. Vocês viram aí a palavra do Senhor? A mulher lembrou da mulher cananeia. Então, eu vou citar aqui a casa de Eli e a casa de Ana. Creio que a casa de Ana, todo mundo já sabe a história da profetisa Ana. Ela, todo dia, ela adorava o Senhor. E ela clamava por um filho. Eu creio que todo mundo sabe da história dela. Lembra daquela parte que Eli estava lá no templo e viu ela, achando que ela estava embriagada de vinho? E ele a julgou, ele disse, quanto vai apartar deste vinho? E ela disse, na maior humilhação dela, disse, Senhor, eu não estou embriagada. Ela apenas se derramou ali na presença do Senhor, porque todos os dias ela ia ali na casa do Senhor. Aleluia. Vou citar aqui rapidamente o verso 3 do capítulo 1 de 1 Samuel. Subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, que é o esposo dela, que é Elcana. E ano em ano adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, que são os 2 filhos de Eli. Olha aí.
E os filhos de Eli ia Ana. Ana não tinha filhos. E ela ia sozinha. Mas Elcana tinha duas mulheres. Você sabe quem é? Ana e Penina. Eu creio que todo mundo sabe dessa história. Então, através de Elcana, existia a Penina, outra esposa de Penina. Esposa de Elcana, desculpa. Então, ela humilhava Ana. Porque em ano eles iam adorar o Senhor ali, apresentar aquelas ofertas, abençoar ali. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte. Lembra que lá no verso 4? Respondeu-se que no dia em que Elcana sacrificava, dava-lhe porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Olha o verso 5, que é muito lindo para mim. No capítulo 5, porém, no verso 5 do capítulo 1 do 1 Samuel, porém, a Ana dava uma parte excelente, olha só, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, olha aí. Ela ela era triste porque ela não tinha tido uma criança, ao contrário da Penina. E a Penina, por ser fértil, Deus abençoava, ela devia ficar na humildade dela, de ela estar lá do lado de Ana, não, ela humilhava Ana. Mas ela lhe dava a porção melhor, a porção mais dobrada. Está vendo aí a palavra do Senhor? Então eu estou querendo nessa palavra aqui. Ela adorava a Deus, isso que importava para ela. Ao contrário de Eli. Olha o que aconteceu com Eli. Eli existia 3 filhos. Ofni e Finéia, 2 filhos. Já vamos terminar aqui. E os filhos de Eli faziam coisas ao contrário, como Ana fazia. Eles não adoravam o Senhor. Eles sacrificavam os seus ídolos a outras coisas, a sua obra carnal. Então, no versículo aqui fala aqui, que Deus, ele analisou ali a história dele, dos filhos de Eli. E ele foi falar com o profeta Eli. Mas ele não deu ouvido. Olha só que no final aconteceu aqui. No verso 16. Dizendo-lhe o homem que, em primeiro, a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então, ele lhe dizia, não, agora o has de dar, se não te for, a tomarei. Era por muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porém, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, o que eu estou falando aqui, eu estou falando dos filhos de Eli. As pessoas davam aquela oferta com sacrifício pacífico ali para o Senhor, e os filhos de Eli, que eram os filhos do sacerdote, que eu li aqui no comecinho da palavra de Deus, que vocês viram, e ano eles apresentaram aquela oferta pacífica ao Senhor. Os filhos de Ana, as duas esposas de Elcana, que é Ana e Penina, e adorar lá no templo. Samuel também estava ali, Eli. E a palavra do Senhor diz que eles faziam tudo certo. Mas os filhos de Eli faziam errado. Viu só? Quando estavam sacrificando ali aquele cordeiro, aquele animal, os filhos de Eli iam metiam a mão, ia lá e tirava a mão. Não tinha reverência alguma com o Senhor. E o Senhor estava vendo tudo isso. Mas antes disso, Deus advertiu Eli. Mas o que aconteceu com Eli? Ele não deu ouvidos. Ele, como um pai, de repreender seus filhos que estavam fazendo algo errado perante Deus, ele simplesmente fez, ele não quis mais. Ele, farto, mas lembra lá do templo? Ele repreendeu Ana quando estava lá, estava dobrada, joelho orando e ali, chorando, em clamores inexpressíveis, exprimíveis, se você falha a memória. Simboliza quando a pessoa está rasgando seu coração para o Senhor ali, ela estava em lágrimas ali se derramando. E olha o que aconteceu, ele repreendeu a Ana. Agora, sabe o que eu observo muito nessa palavra? Que é engraçado, que ele repreendeu Ana por ela ser mulher, que naquela época os homens tinham total poderes sobre as mulheres naquela época, né? Por isso que Jesus veio e aboliu tudo isso. E tanto que nós mulheres fomos as primeiras pessoas
que viram ali a ressurreição do Senhor Jesus, né? Não foi os homens. Né? Tanto que quando a mulher entrou lá e disse, olha, Jesus apareceu, ele falou que ressuscitou, eles não acreditaram nela, porque eles queriam que falasse com eles. Eles são os homens, né? Eles são autoridade ali. Mas o Senhor quebrou tudo isso. Não quer dizer que nós somos melhores que os homens, não. Porque o Senhor deu autoridade para os homens. As mulheres para nós auxiliá-los. É diferente. Então, o que aconteceu aqui? Ele repreendeu Ana. E já com os filhos dele, quando o Senhor falou com ele para repreender os filhos dele que estavam fazendo tudo errado, e aí o Senhor cessou de falar com ele, cessou. Por que ele cessou, amada irmã Luciana? Por quê? Porque ele endureceu o coração dele perante Deus. Ele endureceu. Ele se tornou um pai, mas se tornou um homem que ele era o juiz daquela nação. Todas as pessoas que chegavam com ele tinham conselhos. Às vezes queria fazer algo e corria com ele. Pedia algo, conselho, alguma orientação espiritual. Mas perante a sua casa aqui, sua casa, ele não estava legal. Como na casa de Ana estava na bênção. Apesar que Ana estava na luta, mas já estava em oração, clamando a Deus. Todas as vezes ela estava ali em adoração ao Senhor. Todas as vezes ela estava na presença de Deus. E Eli não fez isso, ele não orou nem pela família dele. Eli não orou mais. O Eli parou no tempo, ficou na caverna. E a palavra do Senhor Deus diz que por essa desobediência, que ele não deu ouvido ao Senhor, a casa dele caiu. Olha o que aconteceu aqui. Então Deus usou o profeta Samuel, né, porque ele era criança. Ele lembrou lá da palavra, ele não falou mais com Samuel, não falou mais com Eli. E aí, Deus levantou Samuel. Lembra lá das orações de Ana? Ana clamou a Deus e Deus o abençoou e a honrou e deu um filho chamado Samuel. E Deus levantou ele como um profeta na casa de Deus, lá em Israel. Quem sabe dessa história sabe. Quem lê a palavra sabe. Então a palavra do Senhor diz que ele foi um sacerdote fiel, temente e sábio. Então Deus falou com Samuel que tudo que aconteceu na casa de Eli. Mas aí ele usou aquele rapaz, falou para ele o que Deus ia fazer. Olha o que o Senhor falou através de Samuel para falar para Eli. E Samuel ficou deitado ali até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia o Senhor. E temia a Samuel relatar esta visão a Eli. Olha só. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubra nada. E assim, Deus te faça, peço-te que não me cubra nada. Assim, Deus te faça e outro tanto, se me encobrir alguma palavra, de todas as palavras que te falou. Olha, próprio Eli falando com Samuel. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor, olha só a palavra dele, é o Senhor, faça o que bem parecer a seus olhos. Olha só. Vou já está aqui, no verso 9 do capítulo 3. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, o teu servo está te ouvindo. Samuel foi e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, porque Deus chamou ele 3 vezes. Como nas outras vezes falou Samuel, Samuel. E disse o Samuel, fala que o Senhor, teu servo, te ouve. E disse o Senhor a Samuel, olha só o que o Senhor falou para Samuel. Ele sendo jovem,
Ele não tinha nem, não sabia nem o que era uma obra sacerdotal, ele não sabia ainda, mas Deus já estava preparando ele. E disse a Samuel, fala que o Senhor teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa, Israel, a qual todo o que ouviu lhe inclinarão os ouvidos, ambas as orelhas. Olha só. E naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Olha só. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Ou seja, está acabado. A casa de Eli caiu. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha só, ele já sabia. Ele sabia o que os filhos dele faziam, mas ele não repreendeu os filhos dele. Que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis. O que é execráveis? Eu vou já falar para ti o que é execráveis. É uma coisa terrível, uma coisa horrorosa, é uma coisa abominável, uma coisa detestável, uma coisa maldita. O filho de Eli para com Deus era algo maldito, era amaldiçoado, era uma coisa tremenda, era uma coisa pior que você possa imaginar. E não os repreendeu, olha só, fazendo seus filhos coisas execráveis e não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais, jamais será expiada a iniquidade de casa de Eli, com o sacrifício e nem com oferta de manjares. Olha só, você está vendo aí? Através dos filhos de Eli, a maldição veio para a família de Eli. Olha só que ele disse, que ele não ia receber nenhum sacrifício por causa do sangue, o DNA, né? O sangue, ele foi manchado, por isso que eles tornaram uma coisa maldita, uma maldição. Então a casa de Eli caiu. E vamos ler aqui. Vamos ler aqui no verso. Então, a palavra do Senhor Deus diz, Eli havia honrado a palavra do Senhor, honrado com seus compromissos, honrado com a arca do Senhor, porque ele tinha uma coisa muito assim, uma coisa abençoada. E foi triste a história de Eli. Eli também pagou o preço dele, foi muito alta, pela sua desobediência, porque ele não ouviu ao Senhor. Ele não agiu como um sacerdote, ele não agiu como um homem de Deus, ele agiu como um pai. Por isso que às vezes tem muitas pessoas que falham neste momento, porque pensam mais na coisa humana, acha que a coisa humana vai te agradar, algo que vai dar tudo certo e vai melhorar. Talvez ele pensava assim, não, meus filhos vão mudar, vai mudar. Mas chega um momento que não é assim. Deus, ele chama, ele te dá tudo, ele te dá uma unção, ele te dá ousadia, ele te dá tudo. Mas você tem que fazer o que realmente ele quer. Não é o que a gente quer aqui, ó, não é. É o que o Senhor quer. Por isso que a palavra do Senhor Deus diz que nosso pensamento não é o pensamento do Senhor, é o pensamento dele. Ele que age, ele que faz, é tudo que ele faz. Olha aqui na palavra do Senhor que ele diz aqui, no verso 2. O Senhor, do verso 6, do capítulo 2 de 1 Samuel. Olha só. Isso aqui foram os verdadeiros cânticos de Ana, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor que tira a vida e a faz descer a sepultura, faz tomar e a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer, assentar entre os príncipes para fazer herdar o trono da glória do Senhor. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardaram, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, olha só,
Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus, trovejos sobre eles, o Senhor julgará. Da extremidade da terra e dará toda a força ao seu rei. E exaltará o poder do seu ungido. Olha só. Olha essa palavra aqui no verso 9. Ele diz que nenhum ele vai aguentar estar na presença de Deus nenhum, meu irmão. Ou ele aguenta o pipoco, ou ele vai para a casa do Senhor, ou então, duas coisas, ou ele vai para a sepultura. Mas Deus trabalha da maneira dele, entendeu? Ou através do amor, ou através do sofrimento. É triste falar isso, meus amados irmãos, mas é verdade. Muitas das vezes, a gente pensa que é do nosso jeito, do nosso eu, da nossa força aqui. Está vendo que a palavra do Senhor aqui? Que não é pela nossa força que nós vamos ganhar coisa alguma. É Deus na nossa vida. Temos que ser lançados como, a palavra dele diz aqui, somos como esterco. As pessoas querem fazer de qualquer jeito, somos execráveis. O que é execráveis? Imundos, podres. É uma coisa horrorosa, é uma coisa nojenta. É uma coisa perante Deus, é maldito sobre a terra. É como um verme que está ali no podridão perante Deus. O pecado é assim para Deus. Ele é nojento, ele fede o nariz do Senhor. Por isso que o Senhor ele quer nos lavar com o seu sangue dele, ele quer nos limpar, quer nos curar, quer nos salvar, quer nos libertar. Ele quer tudo na nossa vida. Ele dá tudo aqui neste mundo, aqui nada é nosso, tudo é dele. Então tem que fazer o melhor para Deus. E outra coisa é fazer da vontade dele. Porque tudo que não é da vontade do Senhor é só coisa humana. Aos olhos de Deus, aos olhos humanos, está tudo lindo, está tudo bonito, mas perante Deus não tem aroma, não tem essência, não tem nada. Você está me entendendo? Por isso que nós temos que fazer tudo na vontade do Senhor. Que adianta a gente fazer tanta coisa para o homem da terra, para ser vamos dizer assim, se auto-exaltar perante os homens, perante as mulheres, e perante Deus em tudo isso. Olha a casa de Eli, olha a casa de Ana, olha a casa da Cananeia. A mulher cananeia, que eu achei muito linda a história da mulher cananeia. A filha dela estava endemoniada. Ela estava desesperada. Mas para onde que ela correu? Me diz, para onde ela correu? Ela correu por perto do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Ela correu aos pés do Senhor. Ela não correu na casa do vizinho, da vizinha, não. Ela correu nos pés do Senhor. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Que tudo aqui é do controle de Deus. Não é o nosso controle. Tudo é do controle de Deus. É Ele que faz a sua jornada. É Ele que faz tudo. É Ele. O poderio é dEle. Tudo é dEle. Hoje estamos aqui, é na vontade dEle. Se nós não estamos aqui, se de repente o Papai do Céu precisar de mim, o que eu vou dizer? Eu vou dizer não? Eu vou dizer sim. Senhor, me prepara, me leva. É só isso que eu digo para Deus. Senhor, me prepara, me leva. Mas eu não quero. É isso que eu falo para Deus, Senhor. Mas é a vontade dEle. E eu sempre digo aqui para todo mundo, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo. Porque a morte é um sono. A morte é uma coisa que a gente não sente. É um sono. Vê como você está com sono? De repente você está no volante, é milésimo de segundo. Você não sente. Você está me entendendo? O nosso corpo físico, ele sofre. Nosso corpo físico. Mas o nossa alma, nosso espírito, ó, quando ele sai do nosso corpo, ó, a gente não lembra de nada. É um sono do justo. É coisa... A palavra do Senhor Deus diz que a morte dos santos é um rejubilo para o Senhor. A morte do seu santo. Então, o que eu aprendo essa palavra? É uma coisa bonita.
A morte dos santos é uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. Então, por que eu vou ter medo da morte? Sofre quando as pessoas não têm nada com Deus. Quem tem medo da morte é quem ainda não está preparado. Então, continue se preparando. Porque quando chegar o dia, a hora, e o dia e a hora, milésimo de segundo, que são milésimos de segundo, Deus, ele faz da maneira dele, não é o nosso. Do meu jeito daqui, da Luciana aqui, não é. Não é do jeito de qualquer maneira, não é. Porque tudo é da vontade do Senhor. É Ele que faz, ó. A medida. Lembra lá? Quando ele fez lá em Gênesis? Quando ele fez a porção seca, ele fez tudo. Mas ele fez tudo na medida dele. Ele não fez nada de homem da terra, não. Ele fez a ciência, ele fez a natureza, ele fez os animais e ele fez nós humanos. Ele fez a floresta, ele fez tudo. Então nós temos que falar para ele. Quando quisermos fazer algo, vamos falar para ele. Não vamos falar para homem e mulher dessa terra, não. Eu sempre falo assim. Eu não vou falar para homem que comedor de farinha de jaraqui, não. Eu falo para o papai do céu. Quando eu quero algo para o papai, eu chego com ele e falo para ele. Eu vou falar para o homem da terra e mulher da terra, porque não entende nada no mistério de Deus. Não entende nada. Porque o Senhor, ele vai nos entender e ele vai falar da maneira dele o que é realmente para fazer. Se ele disser vai para a direita, eu vou. Se ele dizer vai para a esquerda, eu também vou. Não foi assim com os profetas de Deus, no nosso tempo antepassado, com Moisés, com todos e outros? Muitos que foram rebeldes, você viu o que aconteceu. Você viu lá. Se você ler a palavra, você entende, você vê, você sabe. As rebeldes não herdaram o reino de Deus. Os que não fazem de qualquer jeito não herdaram o reino de Deus. Os que fazem, eu faço isso aqui. Esses lunáticos, os rebeldes, os que dizem que são alguma coisa que apesar não são nada, não são somente, somos como um verme perante Deus. Vamos fazer da maneira dele. E outra coisa, tudo que você for fazer, não faça para se merecer, não. Faça por humildade. Diga, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Isso aqui é teu, tudo é teu. Fale sempre assim para o Senhor. Senhor, isso aqui é teu. Isso aqui é teu, não é nada meu, é teu, Senhor. Com todo o agrado, com todo o rejubilo, tudo. Alegria. Não faça nada de qualquer jeito. Nada é por acaso. Nós estamos aqui, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, só Deus é que sabe. Então, casa de Eli, casa de Ana e casa da Cananeia. Cananeia, ela citou aqui na palavra de Deus, aleluia, aqui em Mateus. Mateus capítulo 15. Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Senhor Jesus falou para a mulher cananeia. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, porque ele veio para a casa de Israel. Ele veio para salvar os judeus. Então chegou a ela e o adorou. Como foi que é a adoração dela? Foi de qualquer jeito? Não. A adoração dela, eu creio que neste momento ela se dobrou o joelho ali, colocou o rosto dela no pó, nos pés dele e adorou. Com lágrimas inexprimíveis. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Um coração quebrantado perante Deus. Você pode passar o que você está passando. Você deve ter até tido talvez, alguma coisa que impeça de Deus agir. Mas se você rasgar seu coração para o Senhor, gemidos inexprimíveis, você pode ter até um câncer. Você pode ter a pior doença que tiver. Mas se você se colocar na posição que Deus quer, ajoelhar com essa
mulher cananeia fez. Aqui na Bíblia não cita o nome dela. Mas esta mulher, ela foi ousada. Ela se jogou nos pés do Senhor. Jesus estava passando. Jesus estava de costas para ela e estava andando com o discípulo dele. E a multidão o seguindo. Ele não ia parar, amadas. Ele não ia parar, ele estava continuando a jornada dele. Uma coisa que eu aprendo nessa palavra é que Jesus, onde ele pregava, ele não voltava atrás, ele não virava. Ele profetizava, ele falava da palavra de Deus, ele curava, ele libertava, ele curava, ele salvava, tudo. Mas ele não voltava. Ele continuava a jornada dele para frente, ele não olhava para trás, ele não voltava. Mas para esta mulher cananeia, ele voltou, ele se virou para ela. Porque ela se ajoelhou, se jogou um pó no chão e se humilhou. E ela disse, olha só o que ela respondeu para ele, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus ainda falou isso para ela. Não é bom. E ela se humilhou ali prostrada aos pés do Senhor. Talvez ela segurou no manto dele, segurou, ajoelhada ali, se jogou no pó e respondeu para ele, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Essa palavra, ó, foi direto do trono do Senhor. Ela falou com o coração dela ali, ó, perante o Senhor. E o Senhor parou. E olha que o Senhor respondeu para ela. Ele se voltou para ela e disse, ó mulher, grande é a tua fé, e seja feita para contigo como tu desejas. Olha aí. Está vendo? Como ela agradou o coração de Deus. Porque o Senhor Jesus é o coração do Pai. Jesus disse que se tu olhares para Ele, é meio que está olhando para o Pai. E ele respondeu, o trono de Deus respondeu aquela oração. E desde daquela hora, a sua filha ficou sã. Eu creio que naquele momento, só um exemplo, daqui a um momento, foi 2 horas da tarde, que Jesus falou com ela. Naquele momento, 2 horas da tarde, Deus já estava agindo lá na casa dela. Olha só, o mistério de Deus. Mas ele fez isso? Deus falou com ele 3 vezes. Mas ele fez isso? Se ele tivesse se humilhado perante Deus e pedido perdão, como Jó fazia com seus filhos, os filhos dele faziam tudo errado. Mas quando chegava da festa, Jó pegava todos os seus filhos, ele consagrava a Deus e fazia levantar um sacrifício ali perante Deus, para que Deus viesse perdoar seus filhos. E acontecia isso, e Deus perdoava seus filhos, Jó. Mas ele fez isso? Não. Ele não se humilhou. Por quê? Porque ele preferiu a força do homem. Ele preferiu, não, vai dar tudo certo, um dia Deus vai tratar na vida dele. Um dia o Senhor vai falar com ele. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui, a nossa força humana aqui não faz nada. Desculpa por dizer, a nossa palavra aqui, ó, a Bíblia mesmo fala que a nossa vida é como um reflexo no espelho. Você vê como é o reflexo do espelho? Você olha um minuto, um milésimo de segundo, depois você sai, depois não tem mais nada. Não é assim? Então, nossa vida não é nada perante Deus. Agora, mas se ele tivesse se humilhado e falado para Deus, e verdadeiramente o que o Senhor tem feito na vida dele, então Deus, ele tinha agido na vida dele. Se ele tivesse voltado para Deus, se ele tivesse feito o sacrifício para os seus filhos, se ele tivesse, ele era um sacerdote, ele era um juiz de Israel, da casa de Israel. A palavra do Senhor diz. E ele podia, porque ele é perante Deus, ele é uma autoridade naquela casa. Mas não. Ele se voltou como pai. Ele se fez como pai, a força dele, a força bruta dele, né?
força dele. Então, o que eu aprendo nessas 3 casas aqui? A casa da Cananeia, a casa de Eli e a casa de Ana. Como está a sua casa? Ele pergunta esta manhã. Como é que está a sua casa? Está como a de Eli? Está como a de Ana? E a mulher de Cananeia? Sabe o que eu aprendo na história da Ana? Ana, ela era envergonhada. Todos os anos ela ia envergonhada para a casa do Senhor. Todos os anos ela ia. E a outra humilhando-a. Penina toda vez zombar, porque todo ano ela ia levava um filho para o Senhor. Para Deus, para Elcana consagrar ali. E ele dá aqueles filhos na mão de Eli, para Eli consagrar e apresentar ao Senhor. Todo ano. Era um filho que ela levava para o Senhor. E Ana nunca tinha filhos. E todas as vezes ela ia, e ano, com aquela tristeza no coração. Mas ela sabia que Deus já estava preparando tudo na vida dela. Ela não brigou com a Penina. Ela não destruiu a casa dela. Ela continuou ali firme na presença do Senhor. Continuou ali agradando ao Senhor. E a palavra do Senhor Deus diz que foi muito grande a vitória de Ana. Muito grande a vitória dela. Mas ela não desanimou. E ela não foi rebelde. E a palavra do Senhor Deus diz que aquela vergonha que ela tinha, que ela era envergonhada, ela era humilhada pela outra. E no dia seguinte, quando foi um certo dia, ela se fez presente ao Senhor. Eu creio que naquele momento, ela deu um salto na vida dela. E ela disse, naquele dia foi um dia especial. Aquele dia foi um dia extraordinário na vida dela. E ela disse não. Ela colocou lá a melhor vestimenta. Ela colocou o melhor perfume. Ela ficou bonita para ela e para Deus e para o seu esposo. E foi para a casa do Senhor. Tanto que até Samuel estranhou a atitude dela, porque talvez todo ano, quando ela ia com aquele semblante triste, envergonhada, humilhada, zombada. Mas naquele dia foi diferente. E até ele estranhou, achou até que ela estava bêbada. Mas ela fez algo diferente para o Senhor e Deus ouviu a sua oração. E Deus ouviu a palavra do Senhor ali. Fala na palavra de 1 Samuel. Aqui. Então é assim conosco. Que nós possamos colocar nossa casa em ordem. Colocar nossa casa em ordem. Em ordem. Porque fala assim a palavra do Senhor. E nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso zelo. Ou dentro das nossas portas para dentro. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a alma dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus tios, dos seus primos, dos teus sobrinhos, dos seus concunhados e concunhadas e etc. Seus netos. Nós temos que pregar a palavra de Deus à nossa família. Nós temos que falar o que o Senhor realmente quer que nós falamos. Não é o que não agrade a eles, não. E não é para denegrir e nem estar se deglandindo, não. É ensinar e pregar a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer. Porque isso agrada o coração de Deus. Amém, amado. E a paz do Senhor Jesus, eu creio que Deus tem coisas boas nas nossas vidas. Da maneira dele. Não é o nosso modelo. Não é verdade? Quando você vai fazer um bolo, você vai fazer de qualquer jeito? Não. Quando você vai fazer um bolo, você vai ver a estratégia do bolo que você vai fazer. Se é de chocolate, né? Se é de coco, enfim.
Mas ele não vai fazer de qualquer jeito. Porque se fazer um bolo de qualquer jeito, como é que faz? Como é que fica? Não vai ficar legal, né? E os seus clientes não vão gostar, não é verdade? Então você tem que fazer o melhor. Então assim para o Senhor. Quando você for adorar a Deus, não faça de qualquer jeito. Faça o melhor para Ele. E Ele vai se agradar. O Senhor é como nosso papai, é como nossa mamãe. Se você um dia for lá na casa do seu pai e da sua mãe, você for levar um presentinho, ou talvez não leve nem um presentinho, mas se você for lá agradar ali, entendeu? Tá toda semana lá, ou todo dia, eu não sei como é que é a sua rotina com a sua família. Mas se você pegar um dia e ir lá com os seus pais, eles vão ficar tão alegres, vão ficar tão felizes. Então esse é Deus. Esse Deus. Ele se alegra, o coração dele se alegra. Ele se alegra quando você faz coisas boas para ele, coisas do melhor para ele. Ele se alegra. Amém? Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu creio que essa palavra falou no nosso coração. Primeiramente falou comigo e ao demais. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Luciana de Manaus, Amazonas, Brasil. Amém? Glória a Deus.